associação, todos os poemas que estão aqui vêm no site da associação. Em cada semana está lá um poema. Estes e outros, portanto, se quiserem consultar, poderão encontrar lá tudo isto. O tema desta tarde é apontamentos evangélicos. Quem já leu a Bíblia e quer referir que estes apontamentos, 99% da Bíblia, quem já leu a Bíblia terá lido os 10 mandamentos. E eu quero frisar estes 10 mandamentos porque são importantes, relacionados entre o passado, o presente e o futuro. É uma lei universal. Desde Moisés até agora, continua essa mesma lei com algumas alterações. De um tempo era outro, naquela altura, os costumes eram outros, as necessidades eram outras, mas a lei continua a ser a mesma. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Foi o que Deus disse àquele povo. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. O segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te, o terceiro, de santificar o dia de sábado. O dia de sábado era fundamental e era um dia feriado, para um dia de descanso para os judeus. Todos subir. O quarto, honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. E naquela altura, aquele povo, o que é que eles queriam? A terra prometida. E queriam viver naquela terra o mais tempo possível. Hoje, qual é o nosso desejo? Para nos relacionarmos, qual é o nosso desejo? O que é que nós desejamos mais hoje? Então, aquilo que nós desejamos mais hoje, o Senhor, nosso Deus, nos há de dar. Aquilo que mais nós desejamos, Ele nos há de dar. O quinto, não matarás. Está atualizado, não está? É isso que toda a humanidade faz. Não matarás. A própria lei, que a Igreja Católica Apostólica Romana dizia, está na Bíblia. A Bíblia não é espírita. A Bíblia é da Igreja Católica Apostólica Romana. Diz lá, não matarás. O que foram as cruzadas, lembram-se? A violação deste princípio, dos 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Não há. Em pleno século XXI, não há adultério. Não furtarás. Também não. E depois perguntamos, mas então queremos uma sociedade feliz. Como é que nós temos uma sociedade feliz se não respeitamos estes mandamentos? Estes mandamentos da lei, não é da lei dos homens, é da lei de Deus, continua até os dias de hoje. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. O que é que nós observamos? As pessoas roubam, destroem e vão ao tribunal. Há sempre alguém para responder sobre o mal que fizeram. Nunca dizendo a verdade. Não dirás falsos testemunhos contra o teu próximo. Mas há falsos testemunhos. Continuamos a violar a lei na mesma.
Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Naquela altura, o que era importante para aquelas pessoas era o jumento, eram os servos. E hoje o que é importante para nós é a casa e o carro. Ninguém fruta carros, ninguém rouba casas, nada disso acontece no século XXI. Numa sociedade civilizada. Porquê? Por falta do estudo destes 10 mandamentos. E o que é que a Igreja Católica fez? E o que é que nós fizemos naquela altura? Esquecer tudo isto. Esquecemos os 10 mandamentos. E é por isso mesmo que nós estamos na situação que estamos. É por isso mesmo que não conseguimos evoluir e encontrar a felicidade. Porque enquanto não cumprimos isto, não encontramos a felicidade. Queremos a felicidade no exterior, mas ela está no nosso interior. Queremos a felicidade nas pessoas, mas ela está dentro do nosso coração. E enquanto não abrimos o nosso coração para estas leis, não conseguimos alterar a nossa vida. Vamos continuar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é toda a lei e os profetas, Jesus. Não precisamos fazer mais nada que isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É o que nós fazemos. Somos nós espíritos que fazemos isso. Amamos o próximo como nós mesmos. Não. Não amamos, não. Estamos procurando amar. Estamos procurando compreender. Mas enquanto não brotar no nosso coração, do nosso sentimento, o amor ao próximo, não podemos ser felizes. Enquanto o egoísmo graçar na nossa humanidade, não podemos ser felizes. Mas estamos melhores? Estamos, sim, senhora. Estamos melhores do que na altura dos 10 mandamentos. Passado tantos séculos. Estamos melhores. Mas ainda não estamos perfeitos. Ainda não conseguimos cumprir isto. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como assim mesmo. Disse Jesus que esta é toda a lei e os profetas. Não precisamos mais nada que isto. E o que é que nós fazemos? Devoramos livros atrás de livros. Enciclopédias atrás de enciclopédias. Para perceber no fim que é isto só que nos interessa. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. E aos que jaziam na sombria região da morte, surgiu-lhes uma luz. Em Isaías 9:1, Isaías já previa, já sabia que uma grande luz nos vinha iluminar. Aqueles que jaziam nas trevas. Nós ainda estamos nas trevas. Ainda estamos envoltos pelas trevas. Ainda não compreendemos essa luz, essa grande luz que chegou até nós há mais de 2000 anos. Ainda não entendemos o clarão dessa luz em nossas vidas. Ainda não seguimos essa luz que nos ilumina e que procura nos esclarecer. Ainda ficamos já aquém dessa situação. Disse-lhe então Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquilo que é da verdade ouve a minha voz. O que é verdade? Perguntam-nos: mas o que é verdade? Olha Jesus. Todo aquilo que é da verdade ouve a minha voz. Jesus está a dizer que é verdade. E depois perguntam-nos a nós: mas o que é a verdade? Se procurassem nas leis ou naquilo que Jesus disse, encontravam a verdade. Mas deturpa-se as coisas à nossa conveniência. Deturpa-se as coisas aos nossos interesses mesquinhos, egoístas, orgulhosos, que nós somos ainda. As bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Não os pobres de espírito, não. Os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E onde é que fica o reino dos céus? Onde é que fica o reino dos céus? Sabe onde é que fica o reino dos céus? É cá embaixo ou é lá em cima? Quando se sabe que o planeta gira à volta do Sol. Não é em baixo nem em cima. O reino dos céus fica na consciência correta das leis de Deus. Nas leis que nós cumprimos.
Aí é o nosso céu. Aí são os nossos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas são consolados aonde? Com tanto sofrimento que a gente vê no mundo, onde é que eles são consolados? Quem é que os vai consolar? Os grandes multimilionários que os vão consolar? De certeza que não. Porque até hoje ainda não os consolaram, com certeza daqui para a frente também não os vão consolar. Então onde é que eles vão encontrar a consolação? E vem Jesus dizer que bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E quando nós choramos, seremos consolados. Mas aonde? Quando? Bem-aventurados os mansos porque possuirão a terra. E o que é que a gente vê? Quem é que possui a terra? Quem é que comanda a terra? Quem é que está tomando conta do planeta? São os mansos. Ou são aqueles que têm o poder do dinheiro? Ou são os orgulhosos? Ou são os egoístas? Que se embarcam a maior parte das coisas e não a distribuem. Preferem jogar fora, queimar e não as distribuem. Mas eu tinha verdade. Os mansos possuirão a terra. No futuro, não agora, no futuro. E à medida que o tempo vai passando, vamos compreendendo melhor estas leis. E à medida que vamos compreendendo melhor estas leis, vamos modificando o nosso carácter, a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso orgulho. Eu, o grande ser, que não vale mais que um barco de areia da meia praia. Na infinidade dos mundos habitados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Não é que eles têm fome do corpo, é que eles têm fome e sede de justiça. Porque é a justiça que é importante. Passa ali, não tem nada a ver com aquilo. Tem sim. É responsável pelo mal que tu deixa praticar. É responsável por não fazer o bem e deixar que o mal continue aí agressando. E depois mais tarde onde é que vai botar o mal? À sua própria porta. Embora que ele não faça, mas deixa fazer. Não é a favor da lei. Diz ele, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então quando nós vivemos em justiça, se tivermos sede de justiça, nós atuamos. Não atuamos por causa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Não interessa a mim. A ideia materialista é que é assim. Não nos importarmos com os outros. Que ele sofra, que deixe de sofrer, o que é que isso interessa? Mas quando temos Jesus no coração, quando compreendemos estas bem-aventuranças, nós dizemos assim, não, eu tenho que alterar o meu comportamento. Eu não posso deixar que a injustiça continue, mesmo que eu sofra as consequências. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E quais são aqueles que são misericordiosos? Qual de nós somos misericordiosos para com o próximo? Somos um dia simples, não? Mesmo os próprios espíritas que têm esse conhecimento. Às vezes guerreamos uns com os outros, discutimos por pequeninas coisas. Não nos amamos suficientemente como Jesus nos amou. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. E quais são os puros do coração? São aqueles que não têm a maldade. São aqueles que veem todos como irmãos. Que são simples. Não são orgulhosos. Como aquele senhor que devorava livros e livros e livros, mas que no coração nada ficava lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E foi por estas palavras que os mártires do cristianismo foram levados para o circo. Eles foram levados para as feras por causa disto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por causa da justiça. Não é por causa do amor próprio, por causa do orgulho, por causa da nação, por causa da religião. Não. É por causa da justiça. Como é que estás? É a última. Por causa da justiça. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Teremos nós coragem para isto? Insultei. Quando vos insultarem
E o que é que nós fazemos quando nos insultam? Cada um corresponde por si. Somos cristãos. Onde é que está o cristão aqui? Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Somos cristãos. Só da boca para fora. O nosso coração ainda não há nesse amor a Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Todos aqueles que seguiram Jesus foram perseguidos. Porque foram contra os interesses mesquinhos do próprio povo, das próprias pessoas. E quando nós vamos contra os interesses de quem quer que seja, está sempre luta. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande dos céus. Aquele que os ensinar e praticar. Não basta só ensinar. É preciso praticar. E às vezes nós ensinamos e não sabemos praticar. É por isso que vamos evoluindo pouco a pouco. Vamos deixando deitado cá para fora todas aquelas camas, todo aquele egoísmo, todo aquele orgulho, aquela vaidade que não sabíamos que tínhamos, mas temos. E só lendo, só meditando, só observando, só estudando, é que nós conseguimos deitar cá para fora tudo aquilo que nos faz para o nosso progresso, para a nossa felicidade. Cumprimos nós aquilo? Não, não cumprimos. E é por isso mesmo que desculpa, é por isso mesmo que não temos felicidade. É por isso mesmo que as nossas vidas às vezes não há amor, não há paz, não há tranquilidade. Podes continuar. Vós sois o sal da terra, vós sois o luz do mundo. Experimentem comer a comida sonsa, sem sal. Que sabor é que isso tem? Quando come a comida sem sal, diz logo o marido para a sua esposa: vocês isto está mesmo nem sonso. Não consigo comer. Pois é, se não sermos o sal da terra, se não acreditarmos na palavra de Jesus e aperdoá-la, praticá-la, divulgá-la, não somos o sal da terra. Não somos a luz do mundo. Podemos andar às escuras, mas a luz que sai das nossas bocas, o esclarecimento que sai das nossas bocas, iluminará aqueles que andam nas trevas. E muitos andam nas trevas, mas andam nas trevas por culpa própria. Não porque a voz não tenha chegado até eles. Não porque os esclarecimentos não tenham chegado até eles. Porque as igrejas se enchem. Quando há um funeral de alguém muito importante, vejamos, as igrejas todas cheias. E os corações todos vazios. Praticamente. Não penseis que vinham revogar a lei aos profetas. Não vinham revogá-la, mas completá-la. Portanto, quer dizer que de Moisés até Jesus, a lei continua igual. Ele não veio alterá-la. Ele não veio dizer que não, aquela lei não serve. Vê sim, vinha revogá-la, mas completá-la. Só veio completar aquela lei. Deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Temos o costume de dizer assim: vou pagar uma promessa. Sim? Paga uma promessa a Nosso Senhor, mas aquele que está em casa e que vive no mesmo teto não consegue se reconciliar com ele. A promessa é fácil, porque é o exterior, é o orgulho, é a vaidade, mostrar aos outros que faço isto, faço aquilo. É capaz de fazer uma caminhada e ir a pé até Fátima, mas não é capaz de dobrar o coração ou o sentimento e perdoar aquele que lhe ofendeu. Meus amigos, meus irmãos, esta é a sociedade em que nós vivemos. Esta é a realidade do mundo em que nós estamos. E depois queremos a felicidade aonde? Queremos encontrar a paz aonde? Não conseguimos encontrar a paz. Porque a paz brota do nosso coração para os outros. Procuramos receber em troca. Sim. Mas quando nós pensamos no amor, o amor não tem troca. O amor dá-se continuamente sem receber troca. Esse é o verdadeiro amor. O amor egoísta é que quer receber. Quer sempre receber.
Esse é o amor egoísta. O amor altruísta dá continuamente. Com o teu adversário, mostra-te conciliador enquanto caminhares juntos. Mostra-te conciliador com ele. Não diz, esquece, põe lá. Ou mostra-te conciliador com aquilo que está lá na China, na América, que não conheces lado nenhum. Não, enquanto estar a caminho com eles. Porquê? Para nos libertar dos ódios, dos rancores. Porque sabemos que ele passa para o plano espiritual e continua na mesma. Passa desavença. Porque afinal somos todos irmãos. E o que é que nos faz não nos reconciliarmos com o próximo? O nosso orgulho, é a nossa vaidade, é o nosso egoísmo, é a nossa presunção. Isso é que não nos faz reconciliar com o próximo. Pusemos no nosso pedestral e dali não queremos sair. Não sabemos ter humildade suficiente para descer até o outro, nos reconciliarmos com isso. Mas é isso que ele nos pede. No entanto, te digo, não jureis de maneira nenhuma. Porquê? Porque nós temos a maneira de dizer, ou o costume, eu juro por Deus, não me dirás o nome do Deus em vão. Nós juremos, porque nós não cumprimos aquilo que dizemos. Porque hoje dizemos uma coisa e amanhã dizemos outra. Se as circunstâncias mudam na nossa vida, aquilo que era verdade passa a ser mentira. E aquilo que era mentira passa a ser verdade. Pelo nosso comportamento, pelo nosso egoísmo. Pela nossa maneira de proceder para com o próximo. Então não juremos de maneira nenhuma. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amais são os que vos amam, que recompensa a vez de ter? É isso que nós fazemos. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Costumamos dizer, o mal que eu desejo ele venha para cima de mim. Não está dizendo mal nenhum. Está dizendo algum bem. O problema não é só nós não fazermos o mal. O problema é nós não fazermos o bem. Vai ao banco. E se não pôr lá dinheiro nenhum, como é que a conta sobe? Pois aqui na Terra é precisamente igual. Nós temos uma conta espiritual a saldar. Nem é um resultado positivo, é um resultado negativo ainda. Se nós fazemos para que essa conta espiritual aumente, como é que nós vamos livrar da dívida? Então, a conta espiritual só vai aumentar é quando nós praticamos o bem. Quando nós somos reconciliadores com o nosso próximo. Quando nós desculpamos. Quando nós tentamos amar, ajudar. Se não fazemos isso, como é que a nossa conta sobe? Continua baixando. E depois dizem, eu sofro. Pois sofre. Eu passo 10, mas ele não me ouve. Peça ao banqueiro também. Que lhe perdoa a dívida. Mas pode perdoar uma vez. Mas se continua sendo endividado, como é que faz? A lei espiritual é igual. Não há que tirar nem pôr. É igual para todos. Pode subir. Quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Porquê? Por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade. Eu sou o maior. Eu dei tanto. Mas quando não dá, fecha. Desperdiça. Desperdiçamos água. Desperdiçamos luz. Porque tenho dinheiro suficiente, posso pagar. Jogamos as coisas fora. Já vi colegas meus, todos os dias, quando saía do trabalho, uma cerveja para o meio da estrada. Pá, mas não faças isso, que isto está incorreto. Isso é importável. Vai lá saber. Não sei é que vão limpar. Agora nesta insistência. Mas na próxima, ele vai torcer a orelha e, como costuma dizer, não deita pinga de sangue. Porque ora, e o bem não vem. E o auxílio não vem. Sofre as consequências, não do mal que os outros lhe estão a fazer, mas do mal que ele próprio se fez. Então, quando nós transgredimos a lei, sofremos essas mesmas consequências. Quer seja hoje, quer seja mais amanhã.
Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os corroia, e os ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar. É o que Jesus diz. Não acumuleis tesouros na terra. Mas que tesouros é que nós acumulamos na terra? Se temos uma casinha de um apartamento não tem um, queremos não ter dois. Se estamos não ter dois, queremos não ter três. Se estamos não ter três, queremos uma mansão. E não para a nossa ambição. Não para. É quando tomarmos consciência de quem somos. Porque estamos aqui, ou que viemos. Pensar e refletir na nossa vida. Quem sou eu? Vivo 60, 70 anos. E depois para onde é que vou? E o que é que levo daqui? Que amigos é que eu deixei? Que recordações é que eu levo? Que bens é que eu distribuí? Acumulai tesouros no céu, pois onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. É por isso que eu às vezes, quando ouço alguém que matou determinada pessoa, que feriu, que roubou, que vilipendiou, e que é assim, coitado dele. Coitado dele, porque ele transporta aquilo com ele o resto da vida toda. E passa para o lado espiritual e continua com aquilo. Ou por acaso nós, o bem que nos aconteceu na juventude, não recordamos. Não ficou lá gravado na memória. E o mal também ficou gravado. Então esses irmãos que praticam esses crimes e hediondos, não está lá gravado na memória também, tal e qual como nós. Eles são seres iguais a nós. Simplesmente que o sentimento deles ainda não despertou, ainda não alterou o seu comportamento. Mas está lá gravado. E agora reparem, aqueles seres levaram uma vida inteira com aquele pensamento, com aquelas imagens continuamente a fluir sobre a sua ideia. Continuamente, dia após dia, a rever aquela situação. Porque aqui, eles podem, mais ou menos, mascarar a situação com outros pensamentos no plano físico. Mas com a lei de Deus não se brinca. Eles passam para o plano espiritual e continuam a rever e a rever todos aqueles crimes idiotas que praticaram. Tal e qual como o suicídio. Não é fácil o ser suicidar e chegar ao outro lado e estar tudo bem. Como eu vi aquelas médias inglesas virem à televisão e dizer: a sua filha suicidou-se e está muito bem. Não é possível. Não é possível que a lei não funcione assim. Fomos contra a lei de Deus, sofremos as consequências. E lá no plano espiritual continuamos a sofrer. É uma consolação para a mãe, mas não é uma verdade. Não lhe estamos a dizer uma verdade, estamos a dar uma consolação, mas não estamos a dizer uma verdade. E é preciso que ela saiba a verdade para que ela não cometa também o suicídio. É preciso dizer a verdade para que outros não cometam o suicídio também. Porque quando nós nos suicidamos, passamos para o outro lado e continuamos a ver aquelas cenas do suicídio. Continuamos com as mesmas aflições e com os mesmos tormentos daquela hora. Enquanto não chegar a hora de termos de passar por aquela situação e voltar novamente à terra a resgatar esse débito. Procurai primeiro o seu reino e a sua justiça, e tudo mais se vos dará por acréscimo. É que Jesus diz: procurai primeiro o seu reino e a sua justiça, e tudo mais se vos dará por acréscimo. É isso que nós procuramos. É que nós procuramos a justiça de Deus. Ou amai-vos uns aos outros como irmãos. É isso que nós procuramos. Então, se não procuramos isso, como queremos felicidade em nós, como queremos paz para o mundo, se na nossa casa não tratamos da paz, não nos conciliamos, façamos um esforço para que isso aconteça. Porque é para o nosso benefício. Há problemas obsessivos? Há precisamente por esta situação. Há porque não perdoamos. Há porque vilipendiamos. Há porque maltratamos. Nesta vida. Nas outras vidas. Nas outras existências que nós tivemos. É por isso mesmo que agora sofremos as consequências do mal que fizemos. Mas assim Deus não é bom. Pois. Deus perdoava-lhe assim os pecados, as ofensas, tudo isso. E
o outro, coitado, tinha que sofrer as consequências de tudo aquilo que você quis fazer. A lei é igual para todos. E Deus não tem culpa porque você apanha sol e apanha uma coisa escaldão. Não tem culpa disso. Ou se você come em excesso e depois dá-lhe vômitos e diarreia porque não comeu. Foi Deus o culpado disso. Não. Nós é que somos os responsáveis pelos nossos atos. Mas para nos livrar, entre aspas, da consciência culpada, é melhor atirar para o próximo. Para o diabo, para o Satanás, para o espírito maligno, para o obsessor, todas as causas dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E aí nós nos livramos. Por engano. Não nos livramos. Não julgueis para não ser julgados, pois conforme o juízo com que julgados, assim sereis julgados. É necessário julgar as pessoas que fazem mal. Temos os juízes. Mas ai dos juízes que julguem mal. E não julguem segundo a sua consciência. Ai Deus! Então é necessário que julguemos conforme o juízo que gostaríamos que fôssemos julgados. E é assim que nós fazemos. Refletimos. Vou parar só um pouco. Só para vos ler aqui uma coisa. E aqui está no enquadramento. Desde o princípio até agora. No princípio fui somente, sem ter consciência de gente, entre o bem e o mal. Fui fera em épocas recuadas, atacando as manadas no reino animal. Da selva comecei a emergir, e no interior a sentir um poder a tudo superior. Enquanto na selva me alimentava, a força da natureza me assustava, em gritos de medo e horror. Cheguei à barbárie mais tarde, onde no ódio o homem arde, só pelo poder da conquista. E enquanto o tempo não passou, o homem muitas vezes voltou, até que baixasse a crista. Surgiu o líder italiano, sem sentimento no coração, para compreender quem governava. Do Sinai sai a primeira lei, 10 mandamentos que receio da conduta que levava. Tenho então que me modificar, mas o egoísmo faz-me parar em guerra pelos bens materiais. Regresso, vezes sem conta, aos continentes ponta a ponta, cheio de tormentos e ais. Descubro Jesus no sermão. Bem-aventurados são os possuidores da caridade. Mas o orgulho ainda predomina e eu entro também na chacina, esquecendo a lei da igualdade. Enquanto ando no vai e vem, compreendo que sou também autor dos meus destinos, pois só seguindo a Jesus encontrarei a própria luz dos caminhos dos meus destinos. Por fim, a terceira revelação traz-me paz ao coração pela compreensão da fé. Descobri que a caridade é o caminho para a verdade, respeitando cada um como é. Portanto, o que quiseres que os façam os homens, fazer também eles, porque esta é a lei dos profetas. Novamente, continuamos a bater sempre na mesma tecla. Um amigo meu me dizia-nos, mas então vocês continuam sempre a dizer a mesma coisa. E eu dizia-lhe, para ti parece sempre a mesma coisa, mas não é. Enquanto não estudares, enquanto não pesquisares, enquanto não analisares as coisas, parece sempre o mesmo. Mas escuta lá, a lei não é sempre a mesma. A lei de atração e repulsão não é sempre a mesma. Se jogares um objeto ao ar, a lei não continua a ser sempre a mesma, que faz com que o objeto caia no chão. Ou será que a lei muda? Atira um objeto ao ar e vais vencê-lo. Podes atirar 1000 vezes, que ele vai sempre cair no chão. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Conheceu-os este pelos seus frutos. E numa época de crise, meus irmãos, aparecem os falsos profetas. E Jesus já nos alertou, ei aqui, em Jerusalém. E enquanto não houver o nosso raciocínio,
enquanto não houver a nossa pesquisa sobre os frutos que eles produzem, andaremos atrás de quimeras que não nos levam a lado nenhum. Podemos ir a todo lado. A doutrina não proíbe nada. É uma doutrina libertadora, não proibidora. Pode ir a todo lado. Mas vai com o sentimento de pesquisa, de observação. Não se deixe ludibriar. Não se deixe enganar. Com certeza que de uma laranjeira não vai apanhar tomates. Nem de uma figueira vai apanhar amêndoas. Então, de uma alma boa, o que é que se pode esperar? Coisas boas. Mas de uma alma mentirosa, o que é que se espera? Mentiras. Pois é assim que nós devemos observar. E a doutrina nos diz para observarmos. E Jesus nos diz: conhecerão-os a isto pelos seus frutos. Eles produzem bons frutos. Então seguimos. Se não produzem bons frutos, os seus frutos vão ser amargos. E se nós comemos desses frutos, nos amargam também. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquilo que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do Pai que está nos céus? Qual é a lei de Deus? Conhecem a lei de Deus? Vocês conhecem a lei de Deus? Já leram a lei de Deus? Quem escuta as minhas palavras e as põe em prática, não é só escutar, é põe em prática. É como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E viu os ventos, e vieram as chuvas, e vieram os torrentes, e nem deitaram aquela casa abaixo. Mas aquele que edificou a sua casa sobre a areia, vieram os ventos e as chuvas, e foi grande a ruína daquela casa. Então onde é que nós temos edificado a nossa casa? Onde é que nós edificamos? Não são os somos que têm a saúde, que precisam do médico, mas sim os doentes. E depois admiramos aqui na Associação. Mas porquê tanta gente a sofrimento? Mas só quando estão doentes, quando estão problemas, é que vêm bater aqui à porta. E depois nunca mais aparecem. Quantas centenas de pessoas já conheciam aqui na Associação? Centenas delas, milhares, que vêm e vão. Porquê? Porque o alimento que se dá aqui ainda não é conforme às suas necessidades. É um alimento muito duro, muito rijo, muito áspero para as suas necessidades de alimentação. Então elas não recebem esse alimento corretamente. Mas estão doentes. Mas continuam doentes. De aprender o que significa preferir a misericórdia ao sacrifício. Porque não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Repara isto. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que significa que enquanto não entrarmos neste rumo, que enquanto não entrarmos nestas leis, a nossa vida não se modifica. Não há hipótese de modificar o nosso comportamento. Quer se livrar da obsessão? Modifique o seu comportamento. Modifique a sua maneira de estar na vida. Modifique os seus pensamentos. Modifique as suas atitudes. E a lei será favorável para si. Você sofre. Quer seguir Jesus, também sofreu. E sofreu muito menos do que nós sofremos agora. Então, temos que nos capacitar. Não é uma lavagem cerebral. É uma ideia raciocinada que nós estamos tendo aqui. Enquanto não modificarmos para as leis de Jesus, para as bem-aventuranças, para o bem, não encontramos paz em nós, nem ao nosso redor. Nem encontramos harmonia na nossa existência. É necessário alterarmos o nosso comportamento. E quando alteramos o nosso comportamento, os nossos obsessores que querem andar connosco têm que alterar também. Se andou com uma pessoa que bebia
e que ia para o café, e você bebia uma cerveja e ele bebia outra cerveja, e os dois chegavam às tantas, embriagados, vinham para casa. Mas se você mudar o seu comportamento, se alterar a sua maneira de ser, vai com ele na mesma ao café, mas ele bebe uma cerveja e você bebe um sumo. Está alterando o seu comportamento. É difícil? É. Olha o maricas. Está bebendo um sumo em vez de beber uma cerveja. E se você, se os homens terem coragem, aceitam aquela designação, porque sabem que não são, e continuam num processo de educação que é necessário para a vida deles. Mas o outro não compreende isso. E é assim que nós alteramos o nosso comportamento. Temos que ter uma fé férrea e uma vontade enorme para alterarmos o nosso comportamento. A não ser assim, não chegamos lá. Por mais passos que levemos, por mais desopções que hajam, sai aquele e entra outro. É como você estar a limpar a casa e sacode o pó na própria casa. Experimenta fazer isso. Mas deixa assim 2 ou 3 semanas, assim, um mês, a casa com o pó. Experimenta fazer isso. E depois vai ver o resultado que dá. Você trabalha para nada. Trabalhamos para nada. É o mesmo que está a acontecer com a nossa vida aqui. Queremos limpar a nossa alma, o nosso coração, a nossa existência. Mas continuamos sacudindo o pó à nossa volta para cima de nós, como é que vamos limpar? Enquanto não nos limparmos dessas situações, não alteramos. Por último, tenho aqui outra, mas já não vou ler. Só o amor. Quando o amor nos abraça, não há nação nem raça que nos possa impedir de abraçarmos toda a gente pelo amor que se sente e nos faz então sorrir. Então a vida se renova, com uma imposição à prova, trazendo nova esperança. Só o amor nos faz sentir que a vida é sempre a subir ao objetivo que se alcança. A fé não é letra morta, mas certeza que nos exorta a caminhar mais além. Pois se o amor nos aquece, o homem logo tudo esquece, para se lembrar só do bem. Meu Deus, de amor e bondade, eu sei que toda esta verdade é plena, é enorme, é a luz que nos ilumina e que nos ensina a nos modificar, a alterar o nosso comportamento, Senhor. Mas sem teu amor, sem a tua compreensão, sem a ajuda de cada irmão, nós não conseguimos vencer as barreiras que estão ao nosso alcance, que estão à nossa frente. Ó Mestre, tem compaixão de nós, porque se nós não nos perdoamos, não nos amamos, como podemos te encontrar? Como podemos abraçar nesse cordão infinito? Às vezes também grito, perdão, Senhor. Mas se não tenho amor, como é que te alcançar? Como é que te encontrar? Nos caminhos dessa existência, se me falta a paciência, se me falta a vontade. Já não há verdade em que eu possa aceitar. Ó Mestre Jesus, que seja a tua fonte de luz, que me ilumine os caminhos tortuosos nesta vida tão escabrosos, por onde terei de passar. Ajuda-me com a tua mensagem, para que eu tenha mais coragem neste calvário que é a nossa existência. Muito obrigado, Senhor, pela tua paciência, pelo teu amor, pela tua verdade, pela tua caridade.
Assim seja.